a gente teve um rematch, aconteceu tudo que eu contei pra vocês, eu acabei ficando lá em casa, passaram-se alguns meses, tava tudo ok, até que chegou mais ou menos no mês de outubro e as coisas começaram a desandar de novo. Tudo começou com que, durante esses meses, eu comecei a ter uma confiança com os meus kids muito grandes. Um deles já tinha feito aniversário, já tava com 11 anos, e o outro ainda tava com 12, já tava pra fazer 13 anos, e a gente começou a ter uma relação muito próxima. Eles super me respeitavam, mas ao mesmo tempo eles me viam também como uma irmã mais velha. Então, assim, era coisa de que eu ia pegar eles na escola e eles me contavam como foi o dia deles, eles me contavam coisas dos amigos deles, de menininhas que eles estavam gostando. Minhas crianças me amavam e eu amava muito eles também. E a minha rosta começou a ter ciúmes de mim. Minha rosta, como eu falei pra vocês, era advogada e tal, e ela passava o dia inteiro trabalhando, ela trabalhava muito, e quando ela estava em casa com as crianças, ela sempre estava no celular ou ela estava no computador. Ela não tinha um tempo de qualidade com os meninos, coisa de que eles chegavam pra mim e falavam que a mãe deles não gostava deles, porque ela nunca tinha tempo pra eles, porque ela nunca prestava atenção neles. Eu lembro que uma vez meu menino de 12, ele ainda tinha 12, ainda não tinha feito 13, ele chegou pra mim e falou assim: Vitória, eu não entendo porque minha mãe trabalha tanto, ela tem muito dinheiro, ela tem dinheiro suficiente pra ela parar de trabalhar agora e ela conseguir viver com a gente pra sempre. Então, se ela trabalha muito e não tem tempo pra gente, é porque realmente ela quer e ela não gosta da gente. Gente, isso é uma coisa pesada, porque vocês imaginam, eu lembro que eu tava dirigindo nesse momento, a gente tava no carro, indo pra algum lugar, e eu escuto isso do meu kid e eu fico assim, caraca, velho, um menino de 12 anos de idade tem esse pensamento, sabe, e acha que a mãe não gosta dele, porque não tem tempo pra ele e passa o dia inteiro trabalhando. Sempre quando os meus meninos falavam coisas assim da mãe, eu sempre, obviamente, né, falava coisas do tipo, não, óbvio que sua mãe ama você, ela trabalha por vocês, pra vocês poderem estudar, pra vocês poderem comer e tudo. Começou a chegar um momento que eu nem sabia mais o que falar, porque os meus meninos começaram a pegar meio que um ranço da própria mãe, e chegou num ponto de que minha rosta começou a ter muitos ciúmes da relação que eu tinha com os meninos, porque, por exemplo, final de semana que eu tava off, os meninos pediam pra minha rosta pra fazer as coisas comigo, pra sair comigo e não com ela. Quando a minha rosta falava pra eles, vamos almoçar em tal lugar, eles falavam, mas eu quero que a Vitória vá, era tudo Vitória, Vitória, Vitória. Então a minha rosta começou a ter muitos ciúmes de mim, e isso fez com que ela perdesse um pouco a cabeça. Ela mudou completamente comigo, em todo sentido, nas atitudes, na forma de falar, ela não me perguntava mais nem como eu tava, coisas assim. E o dia realmente que eu lembro que marcou a diferença foi num dia que eu fui pro taekwondo com as crianças, era uma quarta-feira, que eles faziam taekwondo dia de quarta, e na volta eu deixava eles na casa do pai, né, porque terça e quarta eles ficavam com o pai. Na volta eu passei com meus meninos no drive-thru de um restaurante lá, que era pra pegar comida, janta pra eles, porque já era tarde e a minha rosta tinha falado que tudo bem se eu fosse com eles comprar comida, então a gente passou no drive-thru, que é onde passam os carros, né, pra você comprar no carro, você não precisa descer no restaurante. No que a gente tava lá na fila, minha rosta sabia que a gente tava lá, ela me liga e ela fala, Vi, vocês estão onde? Eu falei pra ela, a gente tá aqui no drive-thru. Ela falou, eu tô aqui, que eu tava trabalhando e eu passei por aqui, então quero ver as crianças e eu levo eles pra casa do pai deles. Eu falei, ok, perfeito, melhor, fico off mais cedo. A gente ficou lá esperando um mó tempão, no que eu vejo o carro da minha rosta, que tava estacionado, tipo, na frente de onde a gente tava. Ela desceu e ela veio caminhando, a gente ainda tava na filinha com o carro, esperando darem a comida pra gente, e ela vem até nós. Eu abri as janelas do carro, ela começou a falar com as crianças, e um dos meninos falou, mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu vim ver vocês, eu não vi vocês ontem, eu queria passar pra falar um oi, né, porque no dia anterior era terça-feira que eles estavam na casa do pai também. E aí minha rosta falou, peguem a comida e venham pro meu carro que eu vou levar vocês pra casa do pai de vocês. As crianças começaram a dar um escândalo, começaram a falar, não, a gente não quer ir embora com você, a gente quer que a Vitória leve a gente, eu não sei o que você veio fazer aqui, blá, 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 blá. E um deles vai e fecha a janela na cara da minha rosta. Quando ele fez isso, eu falei alto com ele, eu dei uma bronca nele, eu falei, tá louco? Não fecha a janela na cara da sua mãe. E eu abri a janela. No que minha rosta falou, tá tudo bem, se vocês querem ir com a Vitória, vão com a Vitória então. Minha rosta subiu no carro e foi embora. Quando ela foi embora, eu conversei com os meninos, eu falei que eles não podiam fazer isso, porque que eles estavam agindo dessa maneira. E eles me responderam como eles sempre respondiam, falando que a mãe deles era muito má com eles, falando que a mãe deles nunca tem tempo pra eles. Minha rosta era uma pessoa muito estrita com os meninos, no sentido de que, sério, os meninos eram, assim, maravilhosos, eles tinham os momentos deles, eram crianças, eram pré-adolescentes, às vezes eles davam chilica, às vezes eles davam trabalho, sim, mas eles eram super educados, eles ajudavam a fazer
tudo dentro de casa, eles super respeitavam as pessoas, eles nunca me faltaram o respeito. Eles faziam o dever de casa deles sem eu ter que falar que eles tinham que fazer o dever de casa. Eles eram muito bem educados, eles só tinham notas maravilhosas. E eu fui percebendo ao longo do ano que, por exemplo, um deles chegava em casa e falava: mãe, tirei um A na prova, né, um a mais. E a Rosta falava assim do tipo: não faz mais do que a sua obrigação, né, minha Rosta não tinha conversa com eles, mas assim, mais sentimental ela não tinha, tanto que as crianças eram muito mais próximas do pai deles do que da minha Rosta. E como foi a primeira vez que eles tiveram um au pair, né, morando na casa deles, que eles começaram a me ver como irmã, que eles começaram a ver que a gente se dava muito bem, que a gente brincava, que a gente se divertia, que a gente passava o dia inteiro juntos, eles começaram a se questionar o porquê que a mãe deles não era assim com eles. Depois desse episódio do carro, minha Rosta começou a fazer da minha vida naquela casa um inferno. Tava na cara de que ela começou a ter ciúmes de mim com as crianças e foi uma situação muito injusta, muito desconfortável, porque eu tava do lado dela, vocês me entendem? Tipo, eram crianças, eu sempre quis que eles tivessem uma melhor relação com a mãe deles, eu sempre quis que a minha Rosta fosse mais próxima, eu sempre falei pras crianças que eles tinham que entender algumas coisas, tipo, pra que eles não odiassem a própria mãe. Eu sempre a defendia, mas eu não sei o que aconteceu na cabeça dela, não sei o que começou a passar na cabeça dela. Ela pensou que era tudo culpa minha, do tipo, as minhas crianças amam essa menina que chegou esse ano aqui em casa e eu que sou a mãe, não querem mais nada comigo. Só esclarecendo aqui, minha Rosta nunca chegou pra mim e falou: eu tenho ciúmes de você, mas era muito óbvio pelas coisas, por como tudo começou a acontecer. E tiveram vários episódios assim, né, de brigas com os meus kiddies com a minha Rosta. Eu escutei muita coisa naquela casa, eu vi muita coisa que era bem pesado, porque não eram briguinhas assim de crianças com a mãe, sabe? Não era um chilique de crianças. Eram temas delicados e os meus kiddies, como eu falo pra vocês, já eram grandes, sabe? Então eles entendiam as coisas, eles viam as coisas acontecerem. Mas enfim, ela era mãe, obviamente nunca me meti, nunca falei nada sobre isso, mas episódios assim começaram a acontecer várias vezes, de muitas brigas entre eles, e minha Rosta me odiava cada vez mais. Uma vez eu saí, eu fiquei off, eu saí, né, com minhas amigas, e quando eu voltei pra casa, eu vi que as coisas no meu quarto estavam diferentes. Por exemplo, eu tinha deixado um caderno, que é o meu caderninho onde eu sempre escrevo, né, eu amo escrever. Eu tinha deixado ele em cima da cama, a cama tava feita, o caderno tava em cima, e quando eu cheguei, o caderno estava em cima do móvel, o que eu achei um pouco estranho. Eu fiquei assim do tipo, será que minha Rosta entrou no meu quarto quando eu não tava aqui? Só que aí, ao mesmo tempo, eu pensei, tipo, não, Vitória, para. Você tá ficando muito paranoica também, né? Porque você tá com isso na cabeça de que a Rosta tá te odiando, então você tá achando que ela tá fazendo tudo contra você, mas às vezes nem é assim, ela não tá nem aí pra você e você tá imaginando coisas. Então eu deixei pra lá. Só que eu lembro que depois desse dia, mais ou menos 1 ou 2 semanas depois, também aconteceu isso de que eu saí com amigos e depois quando eu voltei de noite pra casa, eu vi que nos meus móveis, né, eu tinha várias cômodas no meu quarto, eu tinha 2 cômodas bem grandes e 2 criados mudos do lado da minha cama. Eu vi que tinha simplesmente um plástico em cima de todos os móveis. Era um plástico assim transparente e, por exemplo, nos meus criados mudos, eu tinha várias coisas minhas, né? Eu tinha, sei lá, agenda, meus lápis, minhas canetas, eu tinha creme, tinha remédio, eu tinha várias coisinhas, né, em cima dos criados mudos, e esse plástico estava debaixo das minhas coisas, ou seja, alguém entrou no meu quarto, alguém tirou todas as minhas coisas, alguém pegou todas as minhas coisas, colocou esse plástico e depois colocou as minhas coisas de volta. Isso aconteceu de noite, né, quando eu saí, meu quarto estava de boa, quando eu voltei, tinha esse plástico nos móveis, ou seja, a minha Rosta entrou no meu quarto sem me avisar e mexeu em todas as minhas coisas e colocou esse plástico. Tavi, é a casa dela, ela pode fazer isso. E sim, eu não tô falando que ela não pode fazer isso. Mas, gente, a nossa única privacidade quando nós moramos com a Host Family é o nosso quarto. É a única privacidade que a gente tem, o quarto é o nosso lugarzinho, é o nosso refúgio, sabe? A nossa casa, por dizer assim. Então, o mínimo que a Host Family tem que fazer é te avisar se vai entrar no quarto, às vezes até pedir permissão. Eu não sei se pedir permissão, mas avisar, sabe? Tipo, todas as suas coisas estão ali, tá a sua intimidade, tá tudo seu ali. Então, eles têm que avisar sim, por mais que seja a casa deles. Não custava nada ela ter avisado. E aí eu percebi que na semana passada, quando eu pensei que minha agenda tava fora de lugar e que eu pensei que minha Rosta poderia ter entrado no meu quarto, eu tinha razão, ela tinha entrado no meu quarto. No dia seguinte, eu perguntei pra minha Rosta se ela tinha entrado no meu quarto e ela falou que sim, que ela tinha colocado aquele plástico lá nos móveis pra madeira não estragar, por se caísse alguma coisa, ia cair no plástico, e que os móveis eram muito caros, que veio de não sei de qual país, então que não poderiam ficar ruim. Eu falei, tá bom, tudo bem.
problema nenhum. Não falei nada do tipo, me avisa da próxima vez que você entrar no quarto. A partir do mês de outubro eu comecei a ter medo da minha hosta, porque ela começou a me tratar mal, no sentido de ela falava alto comigo, ela agia, ela fazia coisas assim que realmente eu me sentia ameaçada. Não sei se vocês vão me entender. Já aconteceu com vocês estarem com uma pessoa que vocês se sentem assim, tipo, intimidados, sabe? Eu estava me sentindo assim com a minha hosta, então eu não me sentia confortável nem lá em casa mais. Aconteceu isso várias vezes, de eu chegar em casa, entrar no meu quarto e ver que as coisas estavam fora de lugar. Então minha hosta entrou várias vezes no meu quarto. Eu não sei se ela estava esperando encontrar alguma coisa errada, mas ela entrou várias vezes no meu quarto e eu tenho certeza de que ela deixava as minhas coisas fora de lugar a propósito. Podem me chamar de noiada, mas gente, eu conheci ela, eu convivi com ela, eu sei a pessoa que ela é. Ela é advogada, gente. Ela entende muito dessas coisas. Então, assim, se ela quisesse entrar no meu quarto sem que eu percebesse, ela deixaria as coisas exatamente no mesmo lugar que estavam. E cada vez que eu percebia que ela tinha entrado no meu quarto porque as coisas estavam fora de lugar, na minha cabeça eu pensava que ela fazia isso a propósito, que ela deixava as coisas fora de lugar pra eu perceber que ela tinha entrado no meu quarto, porque se ela não quisesse perceber, né, quando você vai fazer alguma coisa escondida que não quer que uma pessoa perceba, você deixa lá no mesmo lugarzinho, né, que aí a pessoa não vai nem notar. Todos os dias era um problema diferente lá em casa. Todos os dias ela reclamava por alguma coisa. Ela começou a tentar me colocar em contra das crianças, coisa que eu ainda não entendo, eu juro que eu não entendo. Mas, por exemplo, uma vez eu fiz de janta pras crianças, eu fiz carne de porco com purê. Eles amavam o meu purê e as costelinhas de porco que eu fazia, né? Minha rosta, gente, isso daqui também é importante. Minha rosta é vegana, tá? Só que as crianças comiam carne, comiam frango e eu também, tá? Mas isso é importante pra o que eu vou falar depois também. Eu fiz as costelas de porco pras crianças com o purê, minha roça chegou em casa, eles já estavam jantando, eu fiquei off, subi pro meu quarto, fui tomar banho e tudo e tal. E daí minha roça me manda uma mensagem pedindo pra eu nunca mais fazer a costela de porco, porque as crianças não tinham gostado, eles tinham odiado a janta e que eles não comeram e que ela teve que cozinhar, ela teve que fazer outra coisa porque senão eles iriam dormir com fome. Foi exatamente isso que ela me disse, eu respondi com ok, não vou fazer mais costela de porco. Quando foi no outro dia que eu fui pegar as crianças na escola, eles estavam dentro do carro, a gente tava voltando pra casa, eu falei assim, meninas, vocês têm que me avisar o que vocês querem pra janta, porque o paladar de vocês muda todos os dias, né? Porque antes vocês amavam costela de porco com purê e agora vocês não quiseram comer. E aí eu falei, então vocês precisam me dizer o que vocês querem pra eu fazer as compras pra fazer janta pra vocês, porque senão a gente desperdiça comida, eu faço janta pra vocês e depois vai pro lixo. Aí um deles chega e fala assim, como assim a gente não comeu? A gente comeu sim, o que você tá falando? E aí o outro menino falou, claro que a gente comeu, a gente ama sua costela de porco, é a comida que você faz que a gente mais gosta. E aí eu parei, pensei e fiquei, mano, meus meninos não iam mentir pra mim porque não existia necessidade deles chegarem e falar que eles amam, mas que eles jogaram a comida no lixo e não comeram. Então eu percebi que a minha hosta falou isso, ela inventou isso, do nada, de que as crianças não gostaram da janta. E, gente, eram coisinhas assim, mínimas, assim, como esse exemplo que eu dei. Todos os dias tinha algum problema, todos os dias a minha hosta me reclamava de alguma coisa, ela inventava coisas, ela ingeniava coisas pra me dar bronca, porque não tinha nada do que ela me dar bronca, entendeu? Porque eu fazia direito as coisas, eu fazia bem o meu trabalho. Então ela mesma fazia planos, ingeniava coisas, inventava coisas pra me dar bronca. Uma vez ela me mandou uma mensagem falando que 2 xícaras dela tinha desaparecido, ela começou a me acusar de que eu tinha quebrado as xícaras dela e que eu não tinha avisado pra ela. Ela falou que eram as xícaras favoritas dela, que se eu tivesse quebrado, por favor, que eu falasse a verdade. Eu falei, eu não faço ideia onde estão suas xícaras, porque eu não falaria se eu tivesse quebrado. Ela insistiu, falando que as xícaras sumiram, e eu, como boa libriana, odeio injustiça, falei, vamos ver então se eu não acho essas xícaras. Mentira, não falei isso, mas eu pensei. Comecei a procurar feito louca na cozinha daquela casa, que tinha 1 milhão de armários, porque minha casa era gigante, até que eu achei as benditas xícaras em um dos armários, em uma portinha que não tinha por que está aí. Aí não era o lugar de guardar xícaras, realmente eu não faço ideia o que as xícaras estavam fazendo aí. Eu não coloquei, então assim, lá em casa de adultos éramos só a minha hosta e eu. Meus kiddies não fariam isso, eles nem sequer conhecem a cozinha, nem sequer sabem onde é que tá cada coisa. O que me deixou a pensar que a minha própria hosta escondeu as xícaras e veio dando esse chilique, falando que eu tinha quebrado as xícaras só pra causar discussão. Eu realmente não
consigo ver mais além do que tenha sido isso, se é que me entendem. Uma vez também ela veio me acusar de que eu tinha roubado, né, $100 do cartão de crédito dela. Acontece que eu tinha um cartão de crédito dela que estava comigo sempre 24/7, todo dia ele sempre estava comigo, que era o cartão que eu usava pra colocar gasolina no carro, nos meus dias de trabalho, pegar as crianças e fazer tudo com as crianças, e pra fazer as compras de lá de casa, né, as groceries. Aí acontece que uma vez ela me ligou do trabalho dela e ela fala assim: Vitória, você acaba de usar o meu cartão com um valor de $100? Eu falei: não, faz 2 horas eu passei pra colocar gasolina no carro, eu enchi o tanque pra essa semana, mas deu $40, que era com que o tanque do carro enchia, foi a única coisa, hoje eu não fiz compras nem nada disso. E aí ela começou simplesmente a gritar comigo pelo telefone, ela começou a falar que então eu dissesse o que tinha acontecido, porque esse cartão estava somente comigo, e se não fui eu quem usei, o que tinha acontecido, porque chegou uma fatura lá pra ela de $100, que isso, que aquilo, que bababá, bababá, bababá. Eu falei pra ela que eu não fazia ideia, daí ela me falou: eu vou te mandar um número por mensagem de texto, ligue para esse número e resolva isso. Eu fiquei assim: caraca, mano, eu tomo conta dos filhos dela e ela não é capaz de confiar em mim. Vou lá só eu saber o que tinha acontecido com esses $100. Mas o que eu fiz? Eu liguei pro número, eu fui resolver isso, porque querendo ou não, esse cartão sempre estava comigo, estava na minha responsabilidade, então se ela me disse que tem uma fatura de $100, alguma coisa aconteceu. Liguei lá pro número que ela me mandou e o povo de lá do banco falou que sim, que eles tinham tirado $100, que isso era da insurance, do cartão de crédito da minha hosta, que eles tiravam esses $100 pra evitar de que alguém clonasse o cartão por questões de segurança e bababá, bababá. Terminei a chamada, mandei mensagem pra minha hosta, expliquei o que tinha acontecido, e aí ela chegou e falou assim: ah, é verdade, eu esqueci que tem essa insurance. E ela nem sequer me pediu desculpa por ter me acusado de roubar ela. Tudo bem, já tinha me acostumado com o jeitinho dela. Todos os dias ela achava alguma coisinha, achava algum problema, achava alguma coisa pra encrencar comigo, mas ao mesmo tempo também ela era legal. Ela era louca, mano. Tipo, ela me tratava mal, ela gritava comigo, ela encrencava comigo, mas aí quando ela chegava em casa e tava as crianças: Oi, Vitória, como foi seu dia? Você vai sair, sai com suas amigas, se divirta muito, tenha uma ótima noite. Então, assim, eu tava meio confundida porque ela era boa, mas ao mesmo tempo ela gritava comigo. Era uma relação muito tóxica, eu com a minha roça. A gente passou a ter uma relação muito tóxica. Como eu falo pra vocês, todos os dias começou a acontecer coisas assim. A minha roça gritou comigo várias vezes, ela me faltou ao respeito várias vezes. Isso já estamos falando de tipo, já chegamos em dezembro, mais ou menos, né? Ela começou a mudar em outubro, eu aguentei até dezembro. Quando chegou dezembro, eu já comecei a ficar esgotada. Começou a acontecer várias coisinhas também na minha vida que nada a ver com o au pair, da minha família, assim, coisas da minha vida externa ao au pair. Então eu já tava esgotada. Eu tava pensando, gente, que a minha roça começou a agir dessa forma, né? Primeiro porque ela tinha ciúmes de mim, das crianças, e eu também comecei a achar de que ela queria que eu pedisse rematch. Por que ela mesma não pedia rematch? Porque quando as famílias pedem rematch pras agências, eles têm que pagar uma multa, e eu sei que essa multa não é tão baixa, eu sei que eles têm que pagar bastante. E por mais que a minha roça morasse na segunda cidade mais rica de todos os Estados Unidos, por mais que ela tivesse dinheiro pra caceta, assim, dinheiro que vocês nem conseguem imaginar, né, nem que nós é pobre consegue imaginar, assim, muitos zeros. Apesar de tudo isso, ela era muito mão de vaca, e tudo que ela falava, tudo que saía da boca dela estava relacionado com dinheiro. Ela era uma pessoa muito materialista, então, assim, eu comecei a achar de que ela queria rematch, mas ela não queria pedir para a agência, porque ela teria que pagar essa multa. Eu, por outro lado, comecei a ficar do tipo, velho, eu não aguento mais ela. Mas, ao mesmo tempo, isso já era dezembro, e meu intercâmbio ia acabar, né, em maio desse ano. Eu já tinha muita amizade no Texas, eu não queria pedir rematch pra ir pra outro lugar, pra ficar, tipo, 6 meses. Eu não queria ter que começar tudo de novo, eu já não tava bem psicologicamente. Foi até na época que eu desapareci do canal, desapareci das minhas redes sociais, desapareci do Instagram, por várias coisas. Eu não tava bem comigo mesma, e ainda mais ter que aguentar minha rosta, eu tava de saco cheio. E aí já foi quando começou a passar pela minha cabeça do tipo, rematch eu não vou pedir. Se eu for embora daqui, vai ser pra voltar pro Chile, vai ser pra desistir do programa, vai ser pra acabar com tudo isso. Além de tudo isso, né, que todos os dias era um problema diferente, ela começou a me controlar com o carro, ela passou a não me deixar a ir pra certos lugares, ela começou a encrencar porque eu ia pra Houston, porque onde eu morava era tipo uns 50 minutos de Houston, sendo que tipo, a gente morava no meio do nada, sabe? Minhas amigas moravam em Houston, eu sempre tive a liberdade de ir pra Houston, era eu quem pagava a minha gasolina no meu tempo off, então assim, eu não via
problema. Lembra que eu falei pra vocês que minha host era vegana, mas meus kids comiam carne, comiam frango e tal, e eu também, né, quando eu fazia as compras, eu sempre comprava frango pra mim, porque eu nunca fui de comer carne vermelha, não gosto muito. Até que um dia ela chegou e falou assim pra mim: Vitória, eu não quero ver carne ou frango na geladeira que não seja pras crianças, tá? Então quando você for fazer as compras no supermercado, você vai comprar só os tipos de carne que as crianças comem, e no mesmo dia que você for fazer a janta, eu não quero mais ver carne e frango durante a semana toda dentro da geladeira. Agora você vai me controlar comida também. Isso já era mais ou menos janeiro, quando isso da carne aconteceu, e todos os dias era uma coisa diferente, todos os dias, até que chegou um ponto que ela simplesmente começou a colocar nome nas comidas. Gente, eu não tô brincando. Você pode ser o que for, mano, o que for, mas mesquinho com comida, mano, não. Eu lembro que a primeira vez foi um dia que eu tava lá em cima, né? As crianças já tinham ido pra escola e tal. Eu tava no meu quarto, tomei um banho. Quando eu desci, fui fazer meu café. Eu comprava café brasileiro pra mim. E aí ficava do lado de vários tipos de café. Aí eu fui pegar meu café e eu vi que o potinho do lado tava escrito Bababá, o nome da minha roça. Vamos colocar o nome da minha roça de, sei lá, Ana. Não é Ana o nome da minha roça, tá? É só pra dar um exemplo. Aí tá escrito Anna's Coffee. Do tipo, ela colocou uma fita e escreveu Anna's Coffee. Era o café dela e eu não poderia tocar. Eu achei muito estranho porque ela sabia que eu só bebia meu café brasileiro. Eu nunca toquei sequer no café dela. Então eu fiquei assim do tipo, por que ela fez isso? Mas tudo bem. Daí eu fui abrir a geladeira e eu vejo que ela colocou essa etiqueta em várias coisas. Em leite, em várias coisas assim. Várias coisas mesmo, gente. Depois eu fui na despensa, que era onde ficava todas as outras comidas. E ela também colocou nome em tudo. Em pão, em biscoito, em coisas assim. E eu até achei muito estranho, porque eu sou intolerante ao glúten, minha hosta sempre soube isso. E eu fiquei do tipo, mano, por que ela fez isso? Do tipo, ela colocou lá, Anna's Bread. Pão da Ana, né? Que era o pão dela. Eu fiquei assim, mano, ela sabe que eu não como pão, que se eu quiser comer pão, tem que ser pão sem glúten. Então, assim, por que ela fez isso? Vocês me entendem? Nesse então, gente, isso foi mais ou menos janeiro. Pra quem viu o meu vídeo do porquê eu desisti do au pair, que viu ele, sabe, eu fui diagnosticada de depressão. Como eu falo pra vocês, eu tava muito mal, eu fazia terapia online, mas eu não tava muito bem psicologicamente. Então, eu não tinha nem mais reação pelas coisas que minha roça tava fazendo. Eu simplesmente não sabia mais como agir. Minha psicóloga falava que o melhor pra mim era sair daí, mas eu precisava juntar ainda dinheiro, então não era assim tão fácil, e eu também não queria passar por tudo que era rematch, porque eu não tinha cabeça pra isso. E aí, quando aconteceu isso da comida, por exemplo, que ela começou a colocar nome nas comidas, eu percebi que realmente ela queria que eu pedisse rematch, que ela tava com ranço de mim, que ela realmente só queria encrencar, porque ela tava colocando, tipo, em coisas que eu nem sequer como. Como eu falo pra vocês, eu entrei no episódio de depressão. Eu fui diagnosticada pela minha terapeuta, pela minha psicóloga de depressão. Consequente a isso, eu não comia praticamente. Às vezes eu passava 2 dias sem comer nada. Nada mesmo. Eu perdi, eu acho que, tipo, uns 7 quilos em 2 meses, assim, sem fazer um exercício sequer, simplesmente porque eu não comia. Eu nem sequer tava comendo em casa. E minha roça ainda vai e faz isso e coloca nome nas comidas, e em comidas que ela sabe que eu nem sequer como, porque eu sou intolerante ao glúten. E aí, gente, eu não conseguia acreditar, sério. Eu lembro que quando eu desci e eu vi essas etiquetas, eu dei muita risada. Sério, eu tô falando sério, eu comecei a rir. Eu comecei a rir muito. Eu fiquei assim, mano, como é que uma pessoa chega nesse nível, mano? Uma pessoa com 40 e tantos anos, uma advogada com um nome importantíssimo, rica, com 2 filhos, mano, ter atitudes assim. Aí aconteceu também que minha roça viajava muito, né, como eu já tinha falado no outro vídeo, tanto por trabalho como de férias. E aí aconteceu que cada vez que ela viajava, ela simplesmente levava o cartão dela, que ficava sempre comigo pra fazer compras, e ela me deixava sem comida em casa. Então, muitas vezes eu tive que comprar comida pra mim com o meu próprio dinheiro, o que está erradíssimo. Não façam isso, não deixem que passe por cima de vocês dessa maneira. No intercâmbio de au pair, nós ganhamos menos do que o salário mínimo, justamente por isso, porque a Host Family cobre a nossa alimentação e a nossa moradia. Então, é o seu direito. Você, na verdade, está pagando para morar na casa da Host Family. Porque essa diferença entre o salário mínimo e o que um au pair ganha é supostamente o que você está pagando para Host Family para morar e por alimentação. Então, eles não estão fazendo nenhum favor para você. Eu sinto até muita vergonha de vir falar isso aqui para vocês, de que eu não fiz nada enquanto a isso. Porque, como eu falei na parte 1 desse vídeo, por muito tempo, quando eu era criança, eu deixei as pessoas passarem por cima de mim. Eu não conseguia falar não em nenhuma situação, eu não conseguia me defender.
defender, eu não tinha voz. Até que eu conheci o feminismo, até que eu comecei a evoluir, eu comecei a crescer como ser humano, eu comecei a me amar e eu falei, pera, eu não tenho que aceitar essas coisas, eu sou uma boa pessoa, eu faço tudo com amor, eu nunca tratei ninguém mal na minha vida, nunca. Nunca gritei com alguém, nunca fiz algo de errado. Então, assim, por que eu tenho que deixar que as pessoas passem por cima de mim? E foi aí que eu comecei a ter voz. Foi aí que eu comecei a ser a pessoa que eu sou no dia de hoje. Foi aí que eu comecei a ser uma pessoa justa, que eu comecei a lutar pelos meus direitos e pelos direitos das outras pessoas também. Então, eu sinto sim vergonha de vir falar aqui pra vocês, de que coisas assim começaram a acontecer e eu simplesmente fiquei calada e fiquei aceitando. Mas sem querer me justificar, porque também eu não tenho que justificar nada, mas assim, entendam o meu lado. Eu estava muito mal psicologicamente. Eu lembro que tinha vezes que eu ligava pra minha mãe chorando, mandava áudios pras minhas amigas daqui do Chile chorando também, falando assim, eu não aguento mais, eu não tenho mais forças. Eu não tinha mais forças pra falar com a minha rosto, eu não tinha mais forças pra soltar a voz. Minha mãe falava assim pra mim, Vitória, ela não pode te deixar sem comida. Fala com ela, se você falar, e se ela falar alguma coisa, você fala com a agência, você fala com a LCC, com quem for. E eu falava, mãe, você tem toda a razão e eu sei que eu deveria fazer algo agora, mas eu não consigo, eu não tinha mais força, gente. E eu tô falando sério, não é besteira assim. Eu tava mal, eu tava muito mal. Eu não tinha força pra falar, eu não tinha força pra soltar a voz. Eu precisava que alguém me ajudasse. Eu não conseguia sozinha. Eu tava de saco cheio de briga, eu tava de saco cheio de discussão, eu tava de saco cheio da minha rosta me humilhar todos os dias naquela casa. Eu comecei a ter muito medo da minha rosta, porque ela começou a agir, ela gritava comigo em várias situações, então eu comecei a ter medo, sei lá, dela me expulsar de casa, dela me deixar na rua. Coisas que a gente não tem que ter medo, né? Porque a agência tá aí pra isso, pra dar esse suporte pra gente. Mas eu comecei a ter esse medo, eu tava muito frágil, por isso eu não tive voz nesse momento. Nisso também, vocês lembram do carro que eu tinha batido no meu primeiro mês naquela casa? E que minha roça tinha falado pra mim que eu não precisava pagar, né, os $500, que na minha agência você, como o pessoal, pode pagar $500. O carro em total tinha saído tipo $1.000, né, o conserto da batida. Quando foi em janeiro, minha roça vem e fala pra mim, Vitória, eu quero que você me pague os $500 da batida do carro. você tá zoando com a minha cara, né? Você não tinha me cobrado e agora do nada você vem assim me cobrar. Janeiro foi quando minha melhor amiga do Chile foi lá pros Estados Unidos me visitar. Ela ficou lá na casa da minha rosta. Minha rosta falou que sim, ela deixou. Por isso que eu falo pra vocês que minha rosta era muito estranha. Porque ela gritava comigo, ela não me tratava bem, ela encrencava comigo todos os dias. Mas ao mesmo tempo ela era boa. Ao mesmo tempo ela falava, ai sim, sua amiga vai vir, que bom, ela é bem-vinda, ela pode ficar aqui o tempo que for. Era uma relação muito tóxica que nesse momento eu não conseguia enxergar. Mas no dia de hoje eu percebo que, cara, minha rosta manipulava demais, sabe? Ela me manipulava demais. Eu era tipo um bonequinho de crochê dela. Enfim, ela veio me cobrar o carro bem quando a minha amiga estava lá nos Estados Unidos. Eu peguei as minhas férias em janeiro e eu fui pra Miami, Nova York com a minha amiga. Gastei muito dinheiro que eu tinha juntado pra essa viagem, pra fazer essa viagem com ela, que sempre foi nosso sonho viajar juntas. E logo quando eu voltei dessa viagem em janeiro, minha rosta veio me cobrar o carro. Eu não falei nada do tipo, mas você não ia me cobrar. Eu não falei nada disso porque ela já tinha me humilhado várias vezes e eu não queria ser humilhada de novo. Então assim, eu bati o carro e se ela quer me cobrar os $500, tá tudo bem, eu vou pagar os $500, mas nesse momento eu não tenho dinheiro porque eu tinha acabado de gastar na minha viagem. Então eu falei pra ela que eu não tinha o dinheiro nesse momento, que se ela poderia me descontar, né, das próximas semanas trabalhadas, porque ela não tinha me avisado com antecipação, eu não fazia ideia que eu teria que pagar o carro, então eu não tive tempo pra juntar o dinheiro. Ela falou que sim, que problema nenhum, que ela poderia me descontar. Então aí eu estive, tipo, quase um mês sem receber nada, trabalhando completamente de graça pra pagar esse bendito carro. Gente, uma coisa que eu não falei pra vocês, que eu acho super importante. No dia que eu cheguei no Texas, que a minha russa tava viajando e o pai das crianças foi me pegar no aeroporto, nesse dia ele foi até simpático e ele chegou e falou assim pra mim, olha, a Ana, né, que é o suposto nome da minha russa, gente, ela não se chama assim, tá? É só pra dar um nome aqui pra não expor o nome dela real. Ele falou assim, a Ana, às vezes, tem um caráter bem forte, tá? E às vezes ela não sabe como falar as coisas, mas não leva pro pessoal. É o jeito dela, ele é assim, então só pra você não se sentir mal. E eu falei, tá bom, passa, obrigada por avisar. Depois disso, como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, o pai das crianças era um cuzão comigo, real, mal educado, não olhava pra minha cara. E minha roça era maravilhosa, então eu até falava assim, tipo, cara de pau, vem falar da minha rosta, vem falar pra eu ter cuidado, e ele quem é um cuzão. Só que depois de outubro, quando começou a acontecer tudo isso com a minha roça, quando a minha roça começou a ser, né,
cuzona comigo, eu lembrei muito disso que o pai das crianças tinha me falado. E nesse então, eu comecei a ter uma boa relação com o pai das crianças. Depois do tema do rematch, ele começou a ser super educado comigo e tal, e a gente começou a se dar muito bem. Ele até soltava umas piadas aí quando me via, me fazia rir, perguntava como eu tava e tudo. E aí eu lembro que teve uma vez que eu fiquei pensando, eu fiquei, caraca, olha como inverteu tudo, olha como a situação deu uma volta bem grande. As coisas continuaram assim, todo dia era uma coisa diferente, eu fiquei semanas sem receber pra pagar esse bendito carro, e eu tava muito mal, eu chorava o dia inteiro, eu não tava bem psicologicamente, a depressão estava me engolindo, e um dia minha psicóloga falou assim pra mim, Vitória, sai daí. Olha como você tá, nem você se reconhece mais. Você adoeceu aí e você não vai conseguir melhorar no mesmo lugar que você adoeceu. E aí, graças a Deus, eu falei, você tem razão, parça. Eu vou embora mesmo, eu não aguento mais. E isso já foi, tipo, em fevereiro, quando eu tomei a decisão que eu iria desistir do au pair. Mas aí vinha o fato de como eu ia falar pra minha maravilhosa e amorosa host mommy. Eu tinha muito medo dela me expulsar de casa, eu morria de medo da minha hosta real, gente, eu morria de medo dela, ainda mais na situação que eu tava muito frágil, eu não tinha voz, eu tava, sabe, tipo, faz o que quiser comigo, passa por cima de mim, tô no foda-se, não aguento mais discutir, não aguento mais ter que lutar pelas coisas, eu tava fraca, gente, eu não tava forte, eu tava me sentindo muito fraca e eu simplesmente não tava nem aí com nada. Eu não sabia como falar pra minha hosta, chegar e falar assim pra ela, olha, tô indo embora, tô com depressão, beijos, não gosto de você, acho você... Então, eu menti para minha hosta, sim, eu menti. Eu falei pra ela que eu tinha ganhado uma bolsa de estudos aqui no Chile e que eu teria que voltar antes. Por isso, eu peço, por favor, não me julguem, se coloquem no meu lugar, eu não estava bem e foi a forma que eu encontrei de me sentir mais segura, porque eu sei que se eu tivesse falado pra minha hosta assim, do tipo, tô indo embora, não aguento mais, estou desistindo pela minha saúde mental, ela teria com certeza me expulsado de casa, ela teria com certeza me deixado na rua. E sim, eu tinha amigas e tudo, mas eu não tinha cabeça, gente, eu não tinha força, eu tava mal mesmo, eu nunca tinha passado por uma fase assim na minha vida, e o que eu menos queria era confusão, o que eu menos queria era mais problemas, o que eu menos queria era tudo isso. E por que eu sei que ela teria feito isso? Porque com essa desculpa que eu falei, que eu tinha ganhado uma bolsa de estudos, ela já começou a ser o dobro de cuzona comigo, mais do que ela já tava sendo todos esses meses. Imaginem se eu tivesse falado que eu tava desistindo porque eu queria desistir. Daí, durante esse mês, né, depois de eu ter desistido, depois de eu ter comunicado a agência e a minha host family, eu ainda teria que ficar um mês lá em casa. E durante esse mês as coisas estavam indo de mal a pior, todos os dias minha host achava coisas pra encrencar comigo, as crianças, meus bichinhos estavam bastante tristes porque eu tava indo embora, mas eles super entenderam. A diferença da minha host que não entendeu. Uma vez, gente, eu saí de noite, né, eu fui pro cinema, daí eu voltei pra casa, isso era mais ou menos umas 8 da noite. No que eu voltei pra casa, eu tava entrando, tipo, no meu condomínio, não era um condomínio onde eu morava, era como se fosse um condomínio, mas era aberto, não era fechado. E aí eu tava entrando e eu vejo que tava minha hosta com um dos meus meninos passeando os cachorros, né? E aí eu até fiz assim e entrei e fui pro estacionamento. Minha hosta olhou com uma cara de cu, entrei, estacionei o carro e tal. Entrei em casa, fui correndo logo lá pra cima, pro meu quarto, porque eu não queria ver a cara da minha hosta, então eu saí correndo antes que ela voltasse pra casa. Fui no banheiro fazer xixizinho, né? No que eu estava fazendo xixi, eu escuto um Victoria! Assim, gente, até os vizinhos escutaram, eu tenho certeza. E eu assim, fazendo xixi, tava lá, né, me limpando, eu fiquei... Caralho, mano, que porra é essa, mano? Vai me matar, é agora que ela vai me matar. Soltei um, já tô indo. E desci, no que eu desço, eu só chego até a escada e ela já começa a gritar comigo, assim, de uma forma que nunca ninguém na minha vida tinha gritado comigo, nem sequer a minha mãe. E olha que a minha mãe já gritou muito comigo. Ah, a energia hoje tá foda, viu? Tava o meu kid aí do lado dela, com que ela tava passeando os cachorros, e o outro estava sentado no sofá, ou seja, estavam os meus dois kids presentes. E ela começou a gritar na minha cara, falando assim, você é louca? Você não percebeu a velocidade que você tava vindo pra aqui? Você poderia ter matado alguém, você poderia ter atropelado alguém. O que os vizinhos vão pensar de mim agora? Você tá dirigindo o meu carro. Eu não quero ver nunca mais você dirigindo nessa velocidade. A velocidade que eu estava dirigindo era 20 milhas. 20 milhas. 20. Eu tava muito devagar. 20 milhas é a velocidade permitida em ruas residenciais, onde tem casas. Gente, eu juro, ela gritando. E minha reação foi tipo...
entendo se eu tivesse realmente dirigindo rápido, mas eu não estava dirigindo rápido. E outra, existem formas de falar as coisas. Ela não era que defendia, que não gosta de falar coisas assim na frente das crianças. E ela simplesmente começou a gritar comigo na frente das crianças, na frente dos meninos, que eu cuidava deles, tirando a minha autoridade total. Eu achei isso muito errado, eu me senti muito humilhada. Porque primeiro ela tava louca, ela estava inventando coisas, eu não estava dirigindo rápido. E mesmo se eu tivesse, não é a forma. Eu tenho 20 anos de idade, eu sou independente, eu não fiz nada de errado, então eu não tenho por que aceitar que uma pessoa venha gritar comigo dessa maneira que ela me gritou. Mas nesse momento, o que eu falei? Ok, I'm sorry. Fui pro meu quarto chorar que nem uma retardada até pegar no sono. Desculpa aí o nariz vermelho, a alergia tá atacando forte. Então assim, foi um inferno esse mês até eu ir embora, de verdade. Todo dia era uma coisa nova, eu tive que aguentar muitas vezes que ela gritasse comigo e eu nunca fiz nada ao respeito, o que eu me arrependo muito no dia de hoje, mas tá tudo bem, como eu falei no primeiro vídeo pra vocês, sou eu quem durmo com a minha consciência de noite e graças a Deus ela está muito limpa. Por um lado eu penso que sim, eu deveria ter reagido, né? Eu deveria ter me defendido, mas por outro lado eu também penso que, poxa, se ela foi uma pessoa ruim, se ela é uma pessoa desse tipo, é problema dela, eu não tenho por que ser do mesmo jeito. Eu nunca tinha vindo contar tudo isso que aconteceu aqui pra vocês, porque como eu já falei, eu estava num momento, eu estava numa etapa, numa fase da minha vida que eu nunca tinha passado. Eu estava tendo um episódio de depressão, coisa que no dia de hoje eu não tenho mais vergonha de falar. Antes eu também tinha muita vergonha de falar que eu passei por isso, mas no dia de hoje só me faz estar orgulhosa e só me faz perceber a pessoa forte que eu sou. E eu decidi também parar de me culpar, parar de me julgar a mim mesma, do tipo, Vitória, que retardada, como é que você deixou que ela passasse assim por cima de você, que ela falasse tudo isso, que ela gritasse na sua cara, que ela te humilhasse sem ter feito nada. Tô tirando essa culpa de mim e é por isso também que eu resolvi fazer esses vídeos, que eu resolvi contar tudo pra vocês, que eu resolvi expor tudo. Porque sim, eu estive muito errada e é por isso que eu venho aqui compartilhar isso com vocês. Por se algum dia você tiver numa situação assim, você tiver na posição que eu estive, não fazer o que eu fiz. Realmente eu não tinha cabeça, eu não tinha força, eu não tinha ânimo, eu não tinha voz, eu não tinha nada nesse momento. Eu tava mal, a única coisa que eu queria era voltar pro Chile, a única coisa que eu queria era pegar um avião e ir embora. Então eu simplesmente deixava ela falar, deixava ela gritar, deixava aí ela fazer o que ela quisesse. Total, isso só fala da pessoa que ela é e não da pessoa que eu sou. Enfim, gente, é isso, né? Também aconteceu aí um episódio de que ela queria que eu fosse embora antes, né? A agência tinha me comprado a passagem pro dia 16 de março e ela veio falando que ela tinha uma viagem planejada pra tipo do dia 2 de março até o dia 15, então que não fazia sentido eu ir embora dia 16, porque entre o dia 2 de março e o dia 15 ela iria viajar com as crianças, então ela não iria precisar de mim, então que ela não iria me pagar. Daí eu falei que tá tudo bem, que ela não precisava me pagar, mas que eu não podia mais fazer nada, que ela falasse com a agência se ela quisesse, mas que a agência não ia mudar a passagem, que eu só iria embora dia 16. Ela falou com a agência, ela tentou mudar minha passagem pra eu ir embora antes, ela tava me expulsando de casa antes, mas ela não conseguiu, e no final deu tudo certo, e eu fiquei lá em casa até o dia de eu ir embora, 16 de março. Obviamente ela não me levou no aeroporto, né, foi uma das minhas amigas que foi lá me deixar. E é isso, gente, no dia de hoje eu sinto muita dó pelos meus kids, porque eles são os meninos maravilhosos, eles são os meninos muito inteligentes, muito educados, eles são, assim, meus amorzinhos, mas, né, ninguém escolhe a família que tem, né? Ninguém escolhe os pais que tem, é o que é e a vida é assim. Eu só espero de todo o coração que a minha rosta mude, que a minha rosta deixe de ser essa pessoa tão materialista, essa pessoa que se acha melhor do que os outros por simplesmente ter dinheiro e ser uma advogada top. Antes que vocês me perguntem, eu não faço a mais mínima ideia se ela tem alguma au pair agora. Eu não faço a mais mínima ideia se ela continua no programa ou não, se ela pegou outra au pair ou não. Eu só espero que se sim, essa au pair não passe por tudo pelo que eu passei. E falar assim agora é fácil, né? Do tipo, ai, mano, ela só gritou com você, mas foda-se, deixa quieto. Mas no momento, quando você tá com seu psicológico ruim, quando você tá morando na casa dos outros, sentir esse medo do tipo, eu tenho que deixar ela gritar comigo porque eu moro na casa deles, isso é horrível. Essa sensação é muito ruim. Mas é isso, gente. Então, vim aqui compartilhar a minha experiência. Nunca deixem que passe por cima de vocês. Nunca façam ouvidos surdos às injustiças. Custe o que custe. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. E eu já vou parar de falar aqui porque minha alergia tá começando a atacar muito forte. Eu preciso pegar o meu inalador. Amo vocês. E até o próximo vídeo. Bye!